Dentro dos projetos de educação continuada da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, iremos abordar hoje o ponto 30, anestesia para a cirurgia abdominal. Este ponto envolve diversas técnicas e diversas coisas que têm surgido na cirurgia abdominal, entre elas a cirurgia videolaparoscópica e a cirurgia para a obesidade. Considerando a inervação da cavidade abdominal, temos alguns aspectos importantes. Uma delas é que o peritônio tem uma inervação bastante difusa e através de comunicação de todo o sistema nervoso autônomo, existindo a inervação das fibras simpáticas, que estão presentes em todas as vísceras abdominais, e o sistema parasimpático, relacionado às estruturas pélvicas, com raízes principalmente em S2, S3 e S4, que irão dar a inervação das estruturas como o reto, base de bexiga e segmento inferior de útero. As vísceras apresentam características um pouco diferentes das estruturas somáticas. Pelas características dos receptores de dor, os nossos receptores, temos respostas diferentes quando nós temos uma resposta de tração dos mesentérios ou distensão das vísceras. Por esses mecanismos podem ocorrer respostas, por exemplo, palidez cutâneo-mucosa, náusea, sudorese, ou mesmo respostas cardiovasculares, como bradicardia. Estas respostas seriam decorrentes de uma dor visceral, causando reflexos autonômicos. Em uma revisão recente, Knowles e Aziz fizeram uma revisão extensa sobre as bases anatômicas da dor visceral. E pontos importantes foram esclarecidos, mostrando e tornando mais claro para nós que a dor do trato gastrointestinal ela é mediada quase em sua totalidade por aferentes viscerais espinhais. Uma combinação de quimio-mecanonociceptores mediam a dor aguda, causada por distensão ou isquemia, principalmente. Os terminais mucosos apresentam importante papel após a sensibilização por inflamação. Pode ocorrer o recrutamento de terminais que estavam silenciosos e, após essa sensibilização, a dor ser desencadeada através da própria luz intestinal. A convergência viscerossomática ocorre no corno dorsal da medula e explica por que a dor referida está frequentemente associada a uma dor visceral. O nervo vago, diferentemente do que é tradicionalmente ensinado, ele consiste principalmente como um sensor de estímulos não relacionados à nocicepção, como, por exemplo, sensações como saciedade, plenitude ou náuseas e vômitos. Através de nervos, principalmente os nervos esplâncnicos, ocorre uma convergência da transmissão de sentidos dolorosos, por vezes agrupando diversos órgãos. Desta forma, torna-se comum a presença de uma dor em uma região visceral ser confundida com de outras estruturas. Por exemplo, podemos ter uma referência em uma região próxima a T10, em que haveria uma confusão de uma dor oriunda do intestino delgado com uma dor, por exemplo, de uma cólica biliar. Um caso bastante conhecido por todos nós anestesiologistas é a dor referida no ombro, por vezes causada por uma irritação da cavidade abdominal, com a presença de ar ou mesmo sangue na região do diafragma. Em termos da inervação e os efeitos do sistema nervoso autônomo no trato gastrointestinal, o que nós temos é uma resposta mais ou menos padronizada quando temos ativação ou do sistema simpático ou do sistema parasimpático. O sistema simpático, como nós sabemos dos estudos antigos de fisiologia, ele prepara o animal para a fuga ou para a luta. Então, nessa situação, nós não estamos preparados para, por exemplo, digerir substâncias. Desta forma, a ativação do sistema nervoso simpático irá diminuir a motilidade do trato gastrointestinal, diminuir a secreção das vísceras
contrair os esfíncteres, relaxar a vesícula biliar e diminuir as secreções pancreáticas. Já o sistema parasimpático é ativado fazendo as ações opostas a essas funções nos diferentes órgãos. A influência das drogas anestésicas no trato gastrointestinal, ela pode ser bastante importante em algumas situações. Por exemplo, na junção gastroesofágica. Sabemos que o esfíncter esofagiano inferior é uma região do esôfago caracterizada por uma pressão intraluminal aumentada, cerca de 20 centímetros de água, com uma extensão entre 2 e 5 centímetros, localizada tanto acima como abaixo do diafragma. A inervação dessa região é dada por fibras simpáticas, que ocorrem na faixa de T6 a T10, e pelo nervo vago através do parasimpático. Sabemos que situações em que ocorre vagotomia mantém a preservação do tônus desta região. Desta forma, podemos subentender que hormônios intestinais também podem atuar nessa região, mantendo a estabilidade dessa junção gastroesofagiana. Algumas drogas afetam o tônus do esfíncter esofagiano inferior. Algumas drogas tendem a aumentar a pressão nessa região, outras drogas podem diminuir. Algumas drogas atuam diminuindo o tônus do esfíncter esofagiano inferior, como, por exemplo, os bloqueadores ganglionares, os opioides, a atropina, o glicopirrolato, drogas vasodilatadoras como o nitroprusiato e agentes inalatórios, por exemplo, alotano e influrano. Outras drogas tendem a aumentar a pressão no esfíncter esofagiano inferior, como, por exemplo, o neostigmine, o pancurônio, vecurônio, drogas de ação como a metoclopramida, a ranitidina ou a função de um beta-bloqueador como o metoprolol. Os agentes inalatórios também podem ter influência de forma indireta, por exemplo, o protóxido, que apresenta uma solubilidade sanguínea de 34 vezes aquela do nitrogênio. Então, após a exposição a esta droga, durante um tempo de exposição, por exemplo, de 100 minutos, nós podemos ter uma duplicação do volume do ar contido nas álceas, principalmente se aumentarmos a concentração de protóxido para 75%, nós podemos ter uma ampliação desse efeito até 5 vezes de expansão do volume do gás contido dentro das álceas intestinais. Por isso, nas situações de obstrução intestinal, está contraindicado a utilização deste agente, pois podemos causar a difusão do protóxido para dentro de cavidades fechadas, causando o risco de lesão por explosão da alça intestinal. Drogas mais antigas, como o alotano, eles atuam diminuindo a contratilidade intestinal. Pode fazer um antagonismo de contração induzida, por exemplo, por morfina ou neostigmine. Os opioides tendem, todos eles, a aumentar a contratilidade da musculatura lisa. Desta forma, temos um aumento do tônus, diminuição da atividade propulsora. Esses efeitos são menos pronunciados no intestino grosso, uma vez que a camada muscular do intestino grosso é muito tênue e ele não se presta às funções de propulsão, e sim, na verdade, de reabsorção de água. O aumento do tônus no esfíncter de Oddi pode ser significativo. Pode ocorrer um aumento na pressão em cerca de 20 a 30 centímetros de água, que pode persistir por 2 horas após a exposição de qualquer dos opioides, sendo que os opioides mais potentes em relação a este efeito seriam a morfina e o fentanil, seguidos de meperidina e com uma ação bem menor, como o remifentanil. De todos os opioides, aquele que apresenta o menor efeito em relação ao esfíncter de Oddi seria a nalbufina, por suas propriedades agonistas e antagonistas. Recentemente, muito tem sido debatido em termos de hidratação durante cirurgia abdominal. A maioria dos autores, e principalmente o que nós temos em livros de textos sobre conceitos de hidratação, foi desenvolvida
por Shears em 1960, na década de 60, era recomendado, o grande temor seria insuficiência renal, e desta forma foram desenvolvidas fórmulas para hidratação utilizando grandes volumes de soluções cristalóides. Estas soluções podem causar, principalmente em cirurgias abdominais de grande porte, aumentos em termos de peso do paciente. Uma hidratação com 5 a 10 litros de cristalóides aumenta o peso corporal do paciente ao término de uma cirurgia. Alguns estudos recentemente mostram que a admissão de pacientes em unidades de terapia intensiva em que foram submetidos a grandes volumes de hidratação, aumentando o peso corporal em cerca de 10%, tiveram uma morbi-letalidade maior do que aqueles que não tiveram uma hidratação tão acentuada. Pacientes que tiveram um aumento corporal acima de 20% chegaram a ter uma taxa de complicação próxima a 100%. Em alguns trabalhos, relacionando-se principalmente em estudos com esofagectomia, mostraram que a restrição de líquidos poderia reduzir a morbidade pulmonar no pós-operatório e reduzir o tempo de internação desses pacientes. A restrição de cristalóides pode melhorar resultados após grandes cirurgias abdominais. Em uma revisão recente, Jost e colaboradores mostraram que a restrição de cristalóides pode melhorar resultados após grandes cirurgias abdominais. Para isso, ele recomendaria como algumas medidas para melhorar o desempenho dos pacientes quando submetidos a esses procedimentos, evitar doses muito acentuadas, uma anestesia geral muito profunda, evitar a expansão pré-bloqueio e a reposição de perdas para o terceiro espaço, repor perdas sanguíneas com soluções coloidais e tratar o aumento de cada quilo de peso corporal somado durante o período perioperatório através da reposição com soluções cristalóides com furosemida. Durante a cirurgia abdominal, a hidratação perioperatória pode ter efeitos também sobre a coagulação. Em um estudo publicado recentemente no Anesthesia e Analgesia, Barak e colaboradores conseguiram demonstrar que grupos submetidos à exposição de volumes maiores de hidratação tiveram uma influência sobre o aumento do INR de forma significativa. Então, a hidratação não necessariamente é uma coisa inócua, podendo afetar todos os sistemas. Em termos de repercussões clínicas, sabemos que, durante uma cirurgia abdominal, é comum uma queda da PaO2. Essa queda pode estar na faixa de 20 milímetros de mercúrio no período pós-operatório imediato. Cirurgias de andar superior de abdômen têm uma repercussão maior do que, por exemplo, as cirurgias pélvicas. Cirurgias como gastrectomias, coledocolidotomias, têm uma influência muito maior do que, por exemplo, colecistectomia simples. Uma colecistectomia feita com uma incisão mediana terá efeitos muito maiores do que uma cirurgia feita com uma incisão subcostal. O efeito da queda da PaO2 vai ser menos intenso em pacientes jovens do que em pacientes idosos. Pacientes de 60 anos terão repercussões em termos de queda da PaO2 mais intensas do que pacientes jovens. Toda vez que temos um paciente submetido a um ato anestésico cirúrgico, nós temos um período de recuperação do trato gastrointestinal. A motilidade do intestino delgado ocorre em cerca de horas. Porém, a função absortiva pode demorar um tempo um pouco maior, cerca de até 30 horas. O esvaziamento gástrico normalmente é restaurado com cerca de 24 horas e a função colônica com cerca de 48 horas. O ilho paralítico pode ser encarado como um reflexo simpático, onde temos que a abolição desses reflexos através de técnicas anestésicas pode influenciar a recuperação após uma cirurgia abdominal. Recentemente, tem sido citado como um problema no pós-operatório de cirurgia do trato gastrointestinal
uma disfunção do mesmo. Essa disfunção é caracterizada como uma intolerância à nutrição enteral após 72 horas de pós-operatório. É diferente do que quando ocorre o ilho paralítico. O problema frequente relacionado ao retardo na alta hospitalar. A patogênese desta condição está relacionada a diversos fatores, como, por exemplo, a manipulação do trato gastrointestinal, distúrbios ácido-base, alterações na própria glicemia, alterações na temperatura, analgesia ou mesmo técnicas anestésicas que tenham utilizado altas doses de opioides, reflexos como um reflexo neurogênio ou mesmo a hipoperfusão devido a uma redução em torno de 10 a 15% na volemia. A disfunção no pós-operatória do trato gastrointestinal pode ser minimizada. Existiriam medidas para prevenção ou mesmo tratamento. As estratégias farmacológicas mostraram-se de baixa utilidade. Drogas como propanolol, neostigmine, cisaprida, metoclopramida, a colicitoquinina, todas elas mostraram resultados bastante variáveis e de pouca utilidade. Uma das técnicas que podemos utilizar é a redução na manipulação do trato gastrointestinal. Por exemplo, as técnicas de videolaparoscopia apresentam melhores resultados do que cirurgias convencionais, principalmente aquelas que tiveram manipulação intensa das alças intestinais. A anestesia e a analgesia pós-operatória podem influenciar diretamente a existência ou ocorrência dessa condição. Quando utilizamos anestesia regional, temos melhores resultados do que quando utilizamos somente anestesia geral. Isso pode estar relacionado à existência de receptores Mi no trato gastrointestinal. Logo, quando utilizarmos técnicas que envolvam altas doses de opioides, esses opioides podem contribuir para essa disfunção. Modernamente, sugere-se uma abordagem multimodal para a prevenção ou mesmo tratamento desta condição e para que não tenhamos esse retardo na alta hospitalar. É fundamental o alívio da dor, utilizando-se técnicas de anestesia regional e evitando-se altas doses de drogas opioides. A incisão cirúrgica deve ser limitada ao máximo. A nutrição enteral deve ser instituída o mais precocemente possível e a mobilização também deve ser precoce. A cirurgia abdominal apresenta diversas características que já citamos, mas 3 condições ocorrem, como a atelectasia, a disfunção diafragmática e a dor pós-operatória. Citamos também a ocorrência da hipoxemia. Quando temos uma disfunção diafragmática, automaticamente iremos fazer uma hipoventilação, uma diminuição da movimentação desse diafragmática pode contribuir para a diminuição do movimento das bases, causando então uma atelectasia de bases. Isto contribui para um distúrbio da ventilação-perfusão, aumentando ainda mais a hipoxemia. A dor geralmente é tratada com opioides e esses mesmos podem causar hipoventilação, agravando o distúrbio VQ e agravando a hipoxemia também. Temos o uso de relaxantes musculares que têm sido implicados em diversos problemas no pós-operatório e principalmente a curarização residual pode causar um déficit de ventilação, uma hipoventilação, agravando também esse problema. Frequentemente, a cirurgia abdominal também está associada a vômitos e sabemos que esses vômitos eles podem ter sido causados por opioides com altas doses. Então, temos um leque de opções para o tratamento dessas condições. Uma das medidas mais simples e que deve ser feita em todo pós-operatório é acrescentar oxigênio. O O2 suplementar pode resolver ou mesmo minimizar todas essas alterações, eliminando o problema da hipoxemia. A profilaxia de náuseas e vômitos é sempre uma
uma das medidas que pode ser lançada à mão, até mesmo porque, se evitarmos os vômitos no período pós-operatório, iremos diminuir em muito o desconforto dos nossos pacientes. Uma analgesia adequada, através da associação de técnicas de bloqueios com anestesia regional, pode minimizar o uso dos opioides e, desta forma, diminuir a repercussão destas drogas quando utilizadas em altas doses. E a adequada reversão dos relaxantes musculares também irá minimizar essas repercussões dessas drogas em termos da hipoventilação. Algumas intervenções têm sido feitas em cirurgias abdominais, na tentativa de obter melhores resultados quanto à dor pós-operatória. Uma delas, proposta pelo grupo de Lavandon e colaboradores, seria a analgesia preventiva com peridural contínua e ketamina por via venosa. Eles buscam propriedades inibitórias de hiperalgesia secundária da ferida cirúrgica, que pode ter resultados por até 12 meses de pós-operatório, através da utilização de uma dose de ketamina meio miligrama por quilo venosa, seguida de uma infusão de 0,25 miligramas por quilo durante toda a cirurgia. Foram estudados 85 pacientes de 43 a 63 anos, estado físico de ASA 1 a 3, para cirurgias de ressecção de adenocarcinoma retal com incisão chifopubiana. Foi instalado um catéter peridural em T8 em todos os pacientes, com uma intubação após a utilização de propofol, sulfentanil e atracúrio. A manutenção em todos os pacientes foi feita com oxigênio a 40%, mais infusão de propofol. O BIS sempre mantido entre 55 e 65. A analgesia pós-operatória foi com PCA-IV ou PCA epidural por 72 horas. O estudo foi duplo cego. Foram 4 grupos, todos tratados ou com infusão venosa ou peridural, iniciadas 30 minutos antes da incisão. O grupo epidural utilizou bup, sulfentanil e clonidina. O grupo por venosa utilizou lidocaína, sulfentanil e clonidina. O grupo 1 foi somente drogas por via venosa. O grupo 2, somente drogas por via venosa e infusão peridural. O grupo 3, epidural e epidural. E o grupo 4, epidural e venoso. Os resultados da dor pós-operatória imediata, através da utilização da escala análogo-visual da dor, foram obtidos em todos os grupos, sendo que o grupo 1 foi aquele que apresentou os piores resultados em todos os momentos analisados, inclusive no dia 1, no dia 2 e no dia 3 pós-operatório. A análise do consumo de analgesia suplementar também mostrou que o grupo 1 teve os piores resultados. A medição da área de hiperalgesia secundária foi feita nos diferentes grupos e, novamente, o grupo 1 apresentou os resultados sempre quando comparado a todos os outros grupos estudados até 72 horas pós-operatório. Os resultados obtidos através da dor residual também foram piores no grupo 1. Em termos de resultados quanto a pacientes livres de dor ou pacientes com dor residual que não necessitaram de tratamento ou dor residual com tratamento. Podemos observar que, através dos gráficos obtidos com acompanhamento prolongado desses pacientes, os melhores resultados foram obtidos com os pacientes nos grupos 3 e 4, aqueles grupos que tiveram a sua analgesia por via peridural, da associação peridural ou da associação peridural e venosa. O mesmo grupo também buscou estudar as alterações induzidas por cirurgias abdominais, novamente para ressecção de tumores do intestino grosso através de incisão chifopubiana, utilizando a clonidina espinhal. Esta droga pode apresentar propriedades inibitórias que se estendem até 6 meses após a cirurgia. Foram estudados 60 pacientes
da faixa etária dos 65 a 70 anos, ASA 1 e ASA 2 e ASA 3. Foi utilizada uma combinação de clonidina, 300 microgramas subaracnoide, associado a bupivacaína isobárica, 10 mg, ou soro fisiológico 0,9%. Os grupos foram divididos da seguinte forma: se utilizou clonidina, soro fisiológico ou bupivacaína. Quando se analisou o grupo com clonidina, o que se observou que a zona de hiperalgesia secundária era muito menor do que quando se utilizou, por exemplo, soro fisiológico. O que podemos observar no gráfico é que os resultados são bastante favoráveis ao uso da clonidina ou mostram que a ação do anestésico local também tem vantagens. A dor residual após 2 semanas mostra que os grupos que utilizaram clonidina não tiveram tanta dor pós-operatória quanto que aqueles que tiveram soro fisiológico 0,9%. Após 1 mês, novamente, o grupo que foi tratado com clonidina em sua totalidade não apresentava nenhum tipo de dor residual, mostrando que a maior parte dos pacientes que utilizaram soro fisiológico apresentavam dor. Novamente, a análise dos resultados após 6 meses mostrava que alguns pacientes apresentavam dor necessitando tratamento no grupo que foi utilizado soro fisiológico. Uma outra questão que pode ser abordada em relação à cirurgia abdominal é a ocorrência da síndrome compartimental abdominal. A síndrome compartimental abdominal já havia sido reconhecida no século XIX, quando a hipertensão abdominal levava à oligúria. No século XX, foi caracterizada os seus efeitos nos rins, no sistema cardiovascular e nos pulmões. O quadro clínico é a distensão abdominal, com necessidade de pressão de admissão para ventilação mecânica, hipercapnia, hipotensão e oligúria. A incidência está relacionada a trauma abdominal e laparotomia, sempre com reposição maciça de cristalóides ou mesmo sangue. A etiologia está associada a sangramento intraabdominal ou retroperitoneal. O edema visceral é importante condição nessa situação clínica. A pressão abdominal normal varia desde subatmosférica até 6,5 centímetros de milímetro de mercúrio. A variação ocorre com o ciclo respiratório. Quando superior a 25 milímetros de mercúrio, deve-se considerar a laparotomia exploradora devido aos riscos de disfunção renal, mesmo quando mantidos débito cardíaco e volemias adequadas. A medição pode ser feita de forma direta ou indireta, com a introdução de catéter vesical, de veia femoral ou mesmo catéteres na veia cava inferior. Numa revisão sobre esta condição, Burch e colaboradores dividiram a síndrome compartimental em 4 níveis. O nível 1 estaria associado a uma pressão vesical em torno de 10 a 15 centímetros de água e o nível 4 acima de 35 centímetros. Nós devemos considerar a descompressão cirúrgica quando essa pressão passa de 25 centímetros de água. Dando continuidade à anestesia para a cirurgia abdominal, iremos abordar alguns aspectos referentes à videolaparoscopia, começando pelas repercussões hemodinâmicas do pneumoperitônio. Após a introdução do gás dentro da cavidade abdominal, temos um aumento da pressão intraabdominal. Isso pode levar a um acúmulo sanguíneo nos membros inferiores, compressão da veia cava e aumento da resistência venosa. Todos esses fatores contribuem para reduzir o retorno venoso e, desta forma, diminuir o débito cardíaco. Por sua vez, o aumento da pressão intraabdominal pode diminuir diretamente o inotropismo, contribuindo para a redução do débito cardíaco. O aumento da pressão intraabdominal pode aumentar a pressão dentro do tórax, estimular receptores peritoneais e aumentar a resistência dos órgãos intraabdominais. A combinação destes fatores leva à estimulação neuroendócrina com a secreção de ADH.
Isto leva a um aumento significativo da resistência vascular periférica, diminuindo ainda mais ou contribuindo para a redução do débito cardíaco, mas o aumento da resistência vascular periférica também pode aumentar a pressão arterial. Em relação às alterações respiratórias do pneumoperitônio, temos alguns itens a serem considerados: a diminuição da complacência pulmonar, o aumento da resistência das vias aéreas, a possibilidade de barotrauma, a possibilidade de intubação seletiva, o aumento na PaCO2, a ocorrência de atelectasias, principalmente em bases pulmonares, a diminuição da capacidade vital e da capacidade residual funcional e uma redução da saturação de O2. Leonard e Cunningham foram um dos autores que revisaram todas as alterações e os efeitos fisiológicos do pneumoperitônio, dividindo em 3 principais pontos: os pontos mecânicos, devidos à insuflação de CO2, que causariam aumento da resistência vascular periférica, o aumento da pressão arterial média e uma diminuição do índice cardíaco, aumento do fluxo sanguíneo cerebral e aumento da pressão intracraniana, redução dos fluxos renal, portal e esplâncnico, assim como a redução da complacência e dos volumes pulmonares, causando um aumento da pressão de pico. A resposta neuroendócrina também foi avaliada, principalmente a grande estimulação à secreção de ADH. A posição do paciente vai influir diretamente nessas repercussões. Temos 2 condições extremamente opostas, como a posição de Trendelenburg, que ocorre o céfalo-declive, em que nós iremos afetar principalmente a parte pulmonar, com a redução da capacidade residual funcional e diminuição da complacência pulmonar. Já quando fazemos uma posição de céfalo-aclive, nós teremos uma melhora da função pulmonar em detrimento de uma pior situação do ponto de vista cardiovascular, com uma redução da pré-carga de VE, uma diminuição da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, que pode estar mais ou menos influenciada por essa posição. Em termos sistêmicos, teríamos as repercussões da absorção do CO2. A absorção do CO2, como já dissemos, pode ocasionar um aumento da PaCO2, contribuindo para uma situação de acidose respiratória, e nessas situações poderíamos ter uma redução do limiar de arritmias cardíacas. Em 2002, a Associação Europeia para a Cirurgia Endoscópica publicou um guia prático para cirurgias que utilizassem o pneumoperitônio. Nestas recomendações, algumas coisas poderiam ser aplicadas ainda hoje, como uma ligeira expansão volêmica antes do pneumoperitônio e a avaliação de comorbidades. A monitorização da ETCO2 é uma necessidade. Ainda outras considerações e recomendações seriam utilizar instrumentos cada vez menores para reduzir as repercussões e a remoção do gás residual em sua totalidade para tentar minimizar os efeitos no período pós-operatório imediato. Inúmeras cirurgias podem ser feitas e são feitas pela técnica de videolaparoscopia. As cirurgias como colecistectomia, exploração de colédoco, hérnia de hiato, esofagectomia, vagotomia, lise de aderências, biópsias, histerectomia, esplenectomia, adrenalectomia, nefrectomia, prostatectomia e, recentemente, têm sido feitas cirurgias cardíacas por videolaparoscopia. As cirurgias videolaparoscópicas eram contraindicadas no abdômen agudo e, no entanto, hoje em dia podem ser utilizadas para o diagnóstico ou mesmo tratamento de condições agudas, como, por exemplo, gravidez ectópica, obstrução intestinal por brida, pancreatite aguda, ou situações em que ocorre abscessos, apendicites. Então, o fato de utilizarmos videolaparoscopia hoje não é mais impeditivo. Talvez a maior restrição seja ao
aprimoramento da técnica e a experiência dos cirurgiões com o uso deste tipo de intervenção. Existem contraindicações ao pneumoperitônio, as relativas e as absolutas. Dentre as relativas, poderíamos citar pressões intracranianas aumentadas, por exemplo, pacientes com trauma intracraniano ou tumores ou situações de hidrocefalia. A presença de shunts ventrículo-peritoneais ou peritônio jugular também poderia ser considerada como uma contraindicação relativa. Pacientes com graves cardiopatias, com insuficiência cardíaca descompensada ou mesmo situações em que ocorre uma pneumopatia grave seriam contraindicações e não nos sentiríamos confortáveis de recomendar o uso desta técnica. Já uma situação em que existe uma contraindicação absoluta seria a coagulopatia, situação em que seria melhor manejada pelo cirurgião pela via convencional através de uma laparotomia. Vários estudos comparam a cirurgia videolaparoscópica com a técnica convencional. Entre as vantagens que podemos citar seria a presença de menor lesão tecidual, causando uma menor ativação da resposta inflamatória ao trauma. Entre elas, poderíamos citar uma menor liberação da proteína C reativa ou mesmo da interleucina 6, diminuição de hiperglicemia e diminuição de leucocitose no pós-operatório. O balanço nitrogenado e a resposta imune estão preservados durante a videolaparoscopia. A vídeo também está associada a uma melhor função respiratória, assim como o tempo de jejum pode ser diminuída e a ocorrência de ilho pós-operatório também está reduzida. O tempo de permanência hospitalar é significativamente menor do que a cirurgia convencional e a necessidade do retorno ao trabalho de forma precoce é uma necessidade dos nossos pacientes. Em termos de não haver diferenças com a técnica convencional, seria a necessidade anestésica, uma vez que nós precisamos de manter o paciente adequadamente anestesiado e a resposta neuroendócrina no pós-operatório também está mantida. Na monitorização para a videolaparoscopia, devemos obedecer às recomendações da resolução do CFM 1802, que recomenda a utilização de monitores não invasivos como pressão arterial, ECG, oximetria, capnografia, analisador de gases, estetoscópio esofágico ou precordial, a monitorização da temperatura e a utilização de alguns casos do monitor do BIS e, em alguns casos em que nós temos condições de comprometimento cardíaco, podemos recomendar a utilização de ecocardiografia transesofágica. A monitorização invasiva está recomendada em situações em que os pacientes encontram-se criticamente enfermos. Nessas situações, podemos lançar mão da utilização da pressão arterial média, a utilização de gasometrias seriadas e em algumas situações em que o paciente já esteja monitorizado com uma pressão central, com a utilização de métodos de determinação do débito cardíaco como sanguíneos, isso pode ser utilizado, embora sujeito a inúmeros artefatos no período intraoperatório. Em cirurgias abdominais, o padrão considerado como ouro consiste na intubação traqueal, devido ao alto risco para regurgitação e broncoaspiração nestes pacientes. Porém, algumas abordagens consideradas como alternativas têm sido propostas. Existem algumas possibilidades para o controle da via aérea durante a videolaparoscopia. Em alguns trabalhos, mostram que poderia ser lançado mão de uma técnica de controle da via aérea com as máscaras laríngeas. Estas técnicas seriam controversas no sentido de que elas não asseguram a capacidade de controlar a via aérea perante uma situação de broncoaspiração. Porém, Maltby, que é um dos pioneiros nestas avaliações, publicou um estudo em 2000 mostrando que pacientes submetidos à colecistectomia
foram comparados com o uso de máscaras laríngeas versus a intubação por métodos convencionais. A técnica anestésica foi a mesma e o cirurgião, durante a cirurgia videolaparoscópica e após a indução do pneumoperitônio e ao final do procedimento, avaliava se o volume gástrico estava alterado ou não. Esse volume gástrico ficou alterado em 80% dos pacientes e a conclusão é que a distensão gástrica ocorreu com a mesma frequência. Mais recentemente, Lua e colaboradores avaliaram o uso da máscara ProSeal versus a máscara clássica. Nesta análise, ele conseguiu demonstrar que o uso da máscara ProSeal teve bons resultados em termos de inserção, embora ela seja um pouco mais difícil, conseguiu sucesso em todos os pacientes analisados, mas a grande vantagem deste tipo de dispositivo é a sua capacidade de selamento em relação ao vazamento orofaríngeo, apresentando uma pressão de selamento muito superior, em torno de 29 centímetros de água. Em nenhuma situação ocorreu uma ventilação não ideal e foi possível ventilar todos os pacientes. Desta forma, este autor não recomenda que seja utilizada essa máscara do tipo clássica em cirurgias videolaparoscópicas. O uso da ventilação no período pré-operatório durante a videolaparoscopia pode lançar mão de alguns recursos. Um deles seria a utilização de PIP. Em um estudo publicado sobre pacientes submetidos à prostatectomia radical videolaparoscópica robótica, compararam-se dois grupos, um utilizando-se 0 PIP e um outro PIP de 5 centímetros de água. Não pôde-se observar diferenças em relação à frequência cardíaca, PVC ou PAM durante todo o pneumoperitônio. Porém, a oxigenação após 3 e 4 horas de pneumoperitônio foi melhor com o grupo que utilizou o PIP. Um dos problemas associados à videolaparoscopia é a incidência bastante elevada de náuseas e vômitos. Estudos mostram que essa condição pode ocorrer entre 40% e até 77% dos casos. Podemos lançar mão de diversas drogas e técnicas para tentar reduzir a incidência deste problema. O Propofol tem sido utilizado como droga de eleição para cirurgias videolaparoscópicas e vários estudos demonstram que a manutenção do uso do Propofol durante a cirurgia pode contribuir para a redução da incidência desse problema. O ondansetron pode ser utilizado e tem sido a rotina da maioria dos grupos que atuam em cirurgias videolaparoscópicas. Existe uma pequena controvérsia em relação ao uso deste agente no começo ou término do procedimento. A maioria dos consensos recomenda que seja feita ao término do procedimento. Existem novos antagonistas serotoninérgicos, como o Ramocetron e Granicetron, e os estudos estão em andamento, mas não parecem acrescentar muito em relação ao ondansetron. Está recomendada a associação de diferentes agentes de diferentes classes para tentar reduzir a ocorrência de náuseas e vômitos. A associação com a dexametasona ou droperidol está indicada. Dentre as complicações, existem as complicações vasculares, que podem ocorrer através da introdução da agulha ou dos trocar para a introdução dos aparelhos da videolaparoscopia. Por vezes, o sangramento pode indicar a conversão para uma cirurgia convencional, mas na maioria das situações, o sangramento pode ser controlado localmente. A atenção deve ser prestada quando ocorre o sangramento retroperitoneal, por vezes não visualizado no período intraoperatório. A insuflação extraperitoneal pode ocorrer principalmente quando a agulha não está corretamente introduzida dentro da cavidade peritoneal. A ponta da agulha pode ser introduzida no subcutâneo, na região pré-peritoneal ou mesmo no retroperitônio. É importante enfatizar que nessas situações, geralmente,
ocorrem enfisemas subcutâneos e, por vezes, causam alterações significativas na aparência do paciente. Embora essa alteração tenha grande significado cosmético, na maioria das vezes não causa problemas mais sérios. A embolia gasosa é uma outra complicação que pode ter uma origem tanto direta através da introdução da agulha de Veress dentro de vasos, como indireta através da absorção do CO2 através dos vasos peritoneais ou mesmo intrahepáticos. A manifestação clínica que ocorre é uma queda da PaO2 e uma redução súbita do EtCO2. Normalmente, o paciente evolui com cianose, diminuição da pressão arterial de forma súbita, evoluindo nos casos mais graves para assistolia. A incidência desse problema está muito relacionada ao tipo de monitorização que está sendo utilizado. Alguns estudos mostram que, se for utilizada uma monitorização através da ecocardiografia transesofágica, podemos detectar pequenas absorções de gás em até 69% dos casos. Então, é fundamental que seja feita uma monitorização adequada dos nossos pacientes e um alto índice de suspeição para esse tipo de complicação. Pode ocorrer pneumotórax e pneumomediastino. Os mecanismos seriam relacionados através do hiato aórtico e esofágico. O gás pode ganhar o mediastino e se difundir para a pleura. Existe também a possibilidade do gás seguir através do hiato pleuroperitoneal. A manifestação clínica pode ser desde um paciente assintomático até um aumento da pressão de admissão durante a ventilação mecânica, uma queda da saturação de oxigênio e uma elevação da EtCO2. O efizema subcutâneo, por vezes, não é detectado no período intraoperatório devido à proteção do paciente com campos, mas um dos índices, por vezes, de extrema gravidade é um súbito colapso cardiovascular. A conduta nesses casos, quando temos instabilidade hemodinâmica, deve ser solicitar a dessuflação imediata da cavidade peritoneal e administração de oxigênio a 100%. Nos casos em que confirmamos um pneumotórax, o tórax deve ser drenado se esse pneumotórax foi grande o suficiente para causar a instabilidade hemodinâmica. Com esta imagem, fizemos o diagnóstico de uma lesão no período intraoperatório, numa cirurgia de andar superior de abdômen, uma correção de hérnia de hiato, em que o cirurgião detectou uma lesão pleural. Esta lesão pleural não causou um pneumotórax muito acentuado, houve a possibilidade da manutenção da cirurgia videolaparoscópica e o paciente teve esta lesão corrigida por dentro da cavidade abdominal, mostrando na imagem, então, a sutura completa da pleura. Uma técnica que pode ser utilizada para a videolaparoscopia, principalmente em pacientes graves, seria a realização da videolaparoscopia sem pneumoperitônio. Através da utilização de um retrator mecânico em que utilizamos uma pressão intraabdominal em torno de 1 a 4 milímetros de mercúrio com uma insuflação mínima de CO2, cerca de 2 a 6 litros, as cirurgias podem ser feitas. Nas situações em que os pacientes têm uma função muito comprometida ou pacientes com condições clínicas no estado físico de ASA 3 e 4, aí é necessário que se utilize uma videolaparoscopia sem gás. No caso, utilizar um retrator mecânico e sem insuflação de qualquer tipo de gás na cavidade abdominal, que poderia acentuar a condição clínica desses pacientes, agravando enormemente as condições clínicas. Uma consideração durante as cirurgias videolaparoscópicas é em relação à dor pós-operatória, que por vezes é bastante desconfortável, principalmente no período pós-operatório imediato. Os anestésicos locais
podem ser utilizados para a redução do desconforto pós-operatório. Inúmeros estudos sugerem o seu uso intraperitoneal ou mesmo na ferida operatória. A dor visceral geralmente está associada a uma dor referida. O componente parietal, por vezes, é bastante desagradável, principalmente através dos trocar mais grossos, que causam um pouco de desconforto nas primeiras 24 horas de cirurgia. A dor referida, como dor no ombro, é um dos problemas no pós-operatório imediato. Normalmente, relacionada à presença de CO2 residual na vídeo, essa dor por vezes incomoda, mas não chega a ser necessário um tratamento farmacológico. Na maioria dos casos, explicar ao paciente que esta condição é esperada e que nada de errado deu durante o período pré-operatório pode tranquilizar bastante os pacientes. Pode-se recomendar para analgesia pós-operatória algumas medidas. A infiltração da ferida com anestésicos locais, evitar uma pressão intraabdominal muito acentuada, assim como a insuflação prolongada de cirurgias. O CO2, se possível, deve ser esvaziado completamente ao término da cirurgia e utilizar analgésicos como drogas anti-inflamatórias ou mesmo na dor mais intensa, drogas opioides. Em um editorial sobre a dor pós-operatória, Hogan citou que a causa mais óbvia para a divergência entre estudos experimentais e achados clínicos é que os animais podem diferir substancialmente dos humanos na fisiopatologia da dor e na neurofarmacologia. O desafio não seria usar a menor quantidade de drogas, mas minimizar complicações e otimizar a recuperação pós-operatória. A nossa atenção clínica deve residir no tratamento da dor quando presente, com agentes em doses adequadas e comprovadas.